Você é aquele tipo de pessoa que adora viajar e conhecer vários lugares diferentes? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 8 lugares misteriosos que existem pelo mundo. E se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho de notificação, já deixa o like e bora pro vídeo! O primeiro item dessa lista é a North Brother Island, que já foi abandonada há mais de meio século. Fica localizada em Nova York, mais ou menos ali perto do Bronx, Manhattan. Pra vocês terem ideia, fica mais ou menos 2 km de Manhattan. Essa ilha, ela tem uma história tão estranha que para você entrar nela, você precisa ter autorização do governo de Nova York. De acordo com a IFL Science, essa ilha só pode ser acessível de barco. E a história dessa ilha acaba sendo muito pesada, por conta do seu histórico de ter tido pessoas muito doentes, tanto a doença do corpo quanto a doença mental, já teve muitas mortes. Então, esse lugar tem também rumores de que ele pode ser mal assombrado. Teve até uma história de que em 1904, o navio do general Slocum acabou explodindo ali perto daquela ilha. E mais de 1000 passageiros morreram por causa dessa explosão. E durante os dias que foram se passando, os corpos ainda foram chegando na ilha. Em 1880 até 1943, o governo de Nova York decidiu então usar essa ilha como uma espécie de ilha de quarentena, enviando para lá todas as pessoas que tinham um tipo de doença altamente contagiosas. Já em 1952 até 1963, os donos da ilha decidiram reinventar, tentar mudar a estratégia dessa ilha. Então eles decidiram colocar lá um centro de reabilitação de drogas e também para adolescentes rebeldes e problemáticos. Mas atualmente essa ilha continua desabitada. Além de ser porque tá proibido, também tem muito medo por causa dos rumores, por causa da história pesada mesmo dessa ilha. É muita morte, é muita doença psicológica e doença física, tudo junto. Então, querendo ou não, surge essas lendas urbanas por causa dos fatos que aconteceram dentro dessa ilha. O segundo item é o Bohemian Grove. Originalmente um grupo formado por jornalistas que tinham um estilo de vida boêmio e que ao decorrer dos anos foi se expandindo para as pessoas da alta sociedade, como políticos, oficiais militares e até mesmo celebridades. Embora esse clube tenha uma diversidade enorme de profissões dentro dele, a entrada de mulher é extremamente proibida nesses lugares. E as atividades desse clube se tornam cada vez mais estranhas, principalmente com a entrada da internet. Alguns jornalistas acabaram conseguindo se infiltrar lá dentro e têm visto algumas coisas estranhas e decidiram então revelar os seus segredos. Um deles foi um jornalista da revista Spy, que afirmou ter visto umas coisas meio estranhas lá. Passou a se misturar com vários ricos e poderosos para poder assistir as palestras, e o convívio deles foram que eles tomavam café da manhã de noite e faziam xixi nas árvores. Super estranho. Outro relato foi que uma coruja de concreto surgia sobre um lago artificial, que era onde aconteciam essas palestras. E eles dizem que nessas palestras eles acabam discutindo sobre políticas públicas. Mas será que é só políticas públicas mesmo? O terceiro item dessa lista, popularmente conhecido como a Área 51, que é uma região onde fica uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada no leito de um lago seco no deserto do Nevada. Essa área ainda fica perto de mais 2 bases americanas. A área de testes, que é usada para testar as armas nucleares, e a faixa de teste e treinamento. Gente, o que se passa lá dentro sempre vai ser um mistério, porque o lugar é altamente protegido e super secreto. E esse sigilo todo da Área 51 acabou ajudando mais ainda a alimentar as teorias das conspirações. E o mais famoso dentre essas teorias é que existe uma espaçonave lá dentro com os pilotos deles, depois de ter caído em Roswell, no Novo México, em 1947. Mas a justificativa do governo foi aquela: não, gente, não teve nada de ETzinho, não teve nada disso, foi só um balãozinho meteorológico. Será que foi? Mas em 1989 teve um cara que colocou a boca no trombone. Vou falar. Ninguém me segura. Robert Lazar. Ele afirmou com unhas e dentes ter trabalhado lá dentro da Área 51 com tecnologia alienígena. E disse ainda que viu várias fotos médicas e que o governo americano ainda usou essas instalações para poder examinar os OVNIs. E para os invasores, a Força Aérea já deixou bem claro que vai fazer de tudo para proteger a América e o seu patrimônio. Ou seja, se entrar lá vai ser já era, vai morrer. O quarto item dessa lista é para aqueles que gostam das anomalias. Triângulo das Bermudas.
O Triângulo das Bermudas é uma área do Oceano Atlântico. É realmente formado por uma espécie de triângulo, onde pega a cidade de Miami, a Ilha das Bermudas e Dom Juan, que fica no Porto Rico. Uma das regiões mais populares e alvos de várias conspirações por conta dos mistérios e também das anomalias que acontecem nas águas. O mais antigo relato sombrio foi Cristóvão Colombo que deu, dizendo que a bússola dele estava com mau funcionamento no local e que era muito perigoso. Para quem viaja de barco sabe que realmente é perigoso você andar sem uma bússola. E que também aparentemente emitia luzes estranhas debaixo da água. A teoria de alguns cientistas é que por causa dos vulcões que tem submersos, existe a presença do gás metano, que é o efeito que provocaria sobre a água e também sobre a atmosfera. Esse gás também pode ser o responsável pela explosão dos aviões e também pelos náufragos dos barcos. Então, gente, pra que você vai fazer um rolê lá? O quinto item dessa lista é o mais inspirador de todos, a Caverna Lascaux. Nos dias de hoje é muito mais fácil a comunicação pelos vários meios que a gente tem, tanto quanto a internet, quanto o telefone, quanto a televisão, são inúmeras as possibilidades. Mas você já parou pra pensar 15 mil anos atrás? Gente, é muito tempo. A Caverna Lascaux foi encontrada em 1940, mais ou menos no sudoeste da França. O interessante dela é que ela tem as passagens pequenas e salões enormes, cheios de pinturas daquela época, que com todo esse tempo ainda foi preservado. 15 mil anos depois. O povo pré-histórico também percebeu que aquilo podia ser tipo um papel em branco para ele poder desenhar como que foi o dia dele, conseguir se comunicar com outros povos, às vezes até como uma referência de segurança, tentando afirmar que naquele lugar tinha algum tipo de animal mais perigoso. Então, como ele percebeu que dentro daquelas paredes elas não eram porosas e extremamente secas, eles viram que aquelas pinturas ficariam ali. Mas eu acho que nem eles imaginaram que aquelas pinturas iam ficar por 15 mil anos. Já em 1963, o governo preferiu fechar a caverna, mas como uma prevenção histórica, já que também era sacanagem você destruir uma pintura que tá ali há 15 mil anos. E o sexto item dessa lista é um mundo subterrâneo, o Metrô 2. O Metrô 2 é supostamente um sistema secreto de metrô em Moscou que foi construído antes mesmo da guerra. O Metrô 2 está diretamente ligado com a Casa Suburbana de Stalin, com o Ministério da Defesa, com bunkers de comando e também com outras instalações militares. Teve até um site russo que chegou a abordar sobre o Metrô 2 e afirmou que há 4 linhas conectadas, com edifícios governamentais, aeroportos governamentais e também a sede da FBS. Tem alguma coisa aí. O sétimo item dessa lista é a zona exclusa de Chernobyl, cidade vizinha do lugar onde teve o maior desastre da humanidade. Logo após o desastre em 1986, a cidade vizinha Pripyat, eu acho que é assim que fala, gente. Eu não sei como é que pronuncia esse negócio, não. Essa cidade foi evacuada e foi criada uma zona de exclusão para evitar que as pessoas que morassem ali fossem contaminadas pela radioatividade que foi liberada por causa da explosão. Mesmo depois de anos da explosão, o local ainda é meio que proibido. Na verdade, existem alguns tipos de excursões curtas para você conhecer só a zona de exclusão, que é a cidade fantasma. Mas a cidade de Chernobyl mesmo, onde aconteceu a explosão, ela se encontra em recuperação ambiental e também no redesenvolvimento da área. E o oitavo item dessa lista é o Svalbard Global Seed, que fica na Noruega, mais conhecido como Cofre do Apocalipse. Ele é um enorme banco de sementes que existe no planeta e fica localizado bem no meio do Oceano Ártico. E ele só foi descoberto porque alguns hackers conseguiram invadir ligações norueguesas, então eles descobriram que tinham esse bunker. Esse bunker, na verdade, ele fica armazenado dentro de uma montanha, resfriado a mais ou menos a menos 18 graus Celsius. E esse resfriamento, ele é feito totalmente pela própria montanha. E essa montanha, ela é tão segura que ela ainda é resistente a ataques nucleares, a terremotos de magnitude 7. E se caso acaba a energia no mundo, acontece algum tipo de apocalipse, o gerador de energia que tem dentro dela ainda é capaz de produzir energia por mais ou menos 200 anos. É muito tempo. Ou seja, se acontecer alguma coisa com a humanidade, pelo menos tem como recomeçar a vida, a flora, porque a fauna esquece.
E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Gostaram desses lugares estranhos e misteriosos e proibidos? Se vocês gostaram, deixa o like, comenta aqui pra eu saber qual foi a opinião de vocês. E se você ainda não viu os outros vídeos, aproveita e entra no canal, assiste os vídeos anteriores. Obrigada pra quem ficou até o final. Um beijo e até mais!